Olá, prezado estudante, iniciamos aqui mais uma gravação de um vídeo sobre as grandes navegações, em especial Portugal e Espanha, na expansão marítima do século XV. Vamos ao sumário. Tópico 1, expansão marítima do século XV. Tópico 2, antecedentes da expansão ultramarina. Tópico 3, fatores impulsionadores. Tópico 4, principais rotas marítimas. Tópico 5, Portugal e a expansão marítima, o seu pioneirismo. Tópico 6, a expansão marítima da Espanha. Tópico 7, tratados entre Portugal e Espanha, as consequências da expansão marítima e, finalmente, as conclusões. Um forte abraço e força nos estudos. Tópico 1. A expansão marítima do século XV. Um breve contexto histórico aí. No início do século XV, a Europa estava emergindo, ou seja, saindo da Idade Média e entrando na era conhecida como Renascimento. Esse período foi caracterizado por um renascimento dos interesses das artes, ciências e exploração, resgatando a racionalidade do período antigo, principalmente da filosofia grega. Nesse contexto, surge então significativa motivação para a expansão marítima no século XV, né? Então, o processo aí da Idade Média, Renascimento, à Idade Moderna. Tópico 2, os antecedentes. Principais antecedentes desse período, podemos observar a questão das cruzadas. As cruzadas ocorreram entre o século XI e o século XIII, foram expedições militares empreendidas pelos europeus cristãos com o objetivo de recuperar a Terra Santa no Oriente Médio, em específico Jerusalém, do domínio dos muçulmanos, né? Durante as cruzadas, os europeus foram expostos a novas culturas, conhecimentos e produtos orientais. Esse contato estimulou o interesse comercial e o desejo de acesso direto às ricas terras europeias, fomentando assim o interesse de encontrar novas rotas marítimas para o comércio, né? Outro fator também, o Renascimento, né, que nós já falamos, o Renascimento. O contexto histórico do Renascimento foi a valorização do ser humano, a redescoberta das culturas clássicas, né, o mecenato para os artistas, principalmente patrocinado pela burguesia, em específico a família Borgia, né, e os Médici, e também a questão científica, principalmente da esfericidade da Terra. Outro ponto também importante é a reforma protestante. O contexto histórico, o questionamento da autoridade católica romana, né, e o impacto da expansão marítima visou influenciar a busca por essa expansão ao relativizar as doutrinas católicas. Principais fatores impulsionadores. Bom, em primeiro, busca de novas rotas comerciais. As rotas terrestres para o Oriente eram controladas pelos italianos, né? Em específico venezianos e genoveses, tornando os produtos mais caros dado essa intermediação. A busca por rotas marítimas mais diretas para as ricas terras do Oriente, então, impulsionou a exploração oceânica, né? Contornando ali o sul da África, principalmente. Os avanços tecnológicos, como a bússola, o astrolábio e a caravela, além das naus, foram inovações fundamentais que possibilitaram a navegação em alto mar, permitindo viagens mais seguras e precisas. E também o desenvolvimento das teorias geográficas. Avanço na cartografia, a ideia que a Terra era redonda, principalmente por Copérnico e Galileu, incentivaram a busca por rotas navegáveis para o Oriente através do Oceano Atlântico. As principais rotas marítimas, então, que foram encontradas. Em específico, a rota para o Oriente do Vasco da Gama e a chegada à Índia em 1498. O navegador Vasco da Gama liderou uma expedição que dobrou o Cabo da Esperança, até então denominada Cabo das Tormentas, e chegou à Índia em 1498.
estabelecendo uma rota marítima direta para o Oriente e facilitando o comércio de especiarias e outros produtos valiosos. Dessa forma, a questão mediterrânea estaria superada. As rotas marítimas para o Oriente também ficaram conhecidas como a Rota da Seda Marítima ou Rota do Oceano Índico e levou à ascensão de Portugal como uma potência ultramarina. A rota para o ocidente também de Cristóvão Colombo e a descoberta da América em 1492. Cristóvão Colombo, a serviço aí dos reis católicos da Espanha, realizou sua viagem histórica em 1492, chegando às ilhas do Caribe e estabelecendo um contato significativo entre o Velho Mundo, Europa, e o Novo Mundo, a futura América. Essa descoberta levou ao início da exploração e colonização europeia do Novo Mundo, abrindo caminho para a formação dos vastos impérios coloniais, em especial Portugal e Espanha. Bom, Portugal, a expansão marítima, em específico, o pioneirismo português se dá entre vários fatores, entre eles Henrique o Navegador, ou Dom Henrique de Avis, filho do rei João I, patrocinou expedições exploratórias e criou a Escola de Sagres, onde eruditos marinheiros e cartógrafos se reuniram para avançar no conhecimento náutico. O pioneirismo português também podemos observar algumas questões extra-marítimas. A precoce centralização do seu poder com a formação dos estados portugueses, que permitiu a concentração de recursos para o empreendimento naval. Por exemplo, a Revolução de Avis, que significou a aproximação do Estado centralizado aos interesses de uma burguesia mercantil. Podemos falar em outro vídeo sobre a formação dos Estados nacionais. A localização geográfica de Portugal, situado entre as principais rotas marítimas do Atlântico Norte e Mediterrâneo, estando assim a navegação como algo corriqueiro de seu povo pescador até então. Assim, em 1415, Portugal inicia sua expansão com a tomada de Ceuta, importante entreposto comercial muçulmano localizado ao norte da África. Bartolomeu Dias, como bem está aí sinalizado, em 1488 tornou-se o primeiro europeu a dobrar o Cabo da Boa Esperança, abrindo assim um caminho para o Oceano Índico, né? Vasco da Gama chegou à Índia, como já citado, em 1498, estabelecendo uma rota marítima direta para o Oriente, estabelecendo bases comerciais ao longo do caminho. Aí o Vasco da Gama. Tópico 6. A Espanha e a expansão marítima. A primeira navegação espanhola só ocorre no final do século XV, com Cristóvão Colombo, né? Se comparado a Portugal, observamos um atraso espanhol de quase um século. Duas razões fundamentais explicam esse atraso, também vinculado à formação tardia do seu estado. Portugal unificou, né, seu território na costa do Atlântico, expulsando os muçulmanos, enquanto que o restante da Península Ibérica foi fragmentado entre 4 reinos: o rei de Castela, Navarra, Leão e Aragão. E somente em 1493, com o casamento de Fernando, rei de Aragão, e Isabel, rainha de Castela, que teremos uma relativa unificação do território espanhol. Porém, a luta pela expulsão dos árabes da região perdurou até 1492, com a conquista da região de Granada. O segundo aspecto, mesmo com a unificação, a conquista do Atlântico pelos espanhóis, esbarraram no Tratado de Toledo. Falaremos no tópico seguinte sobre os tratados, em 1480, pelo qual dava aos portugueses o monopólio das rotas para as Índias. Os navegadores espanhóis, como já falamos. Napoleão chegou nas Ilhas do Caribe em Colombo, que chegou em 1492 nas Ilhas do Caribe, descobrindo assim a América, e Fernão de Magalhães, embora de origem portuguesa, Magalhães liberou a primeira expedição a circunnavegar o globo em 1519 e 1522, provando assim que a Terra era de fato redonda. Tratados entre Portugal e Espanha, como já bem citado, o Tratado de Toledo em 1420, assinado em específico no dia 6 de março, foi um acordo celebrado entre os reinos de Portugal e Castela durante a Idade Média ainda. Esse tratado teve como objetivo principal fornecer disputas territoriais
resolver, né, essas disputas territoriais e definir fronteiras entre os dois reinos ibéricos. Alguns dos principais pontos desses tratados, podemos citar a questão dos limites territoriais. O tratado tinha como objetivo principal definir as fronteiras entre Portugal e Castela, no qual estabelecia como fronteira natural entre os dois reinos o rio Guadiana, que corria entre o oeste da região de Andaluzia, pertencente a Castela, e ao sul de Portugal. A divisão de territórios também. O tratado delineava a área específica que pertencia a cada reino ao longo da fronteira. Castelo obteve o controle sobre a cidade Aialmonte e Tavira, enquanto Portugal reteve o controle sobre o restante do território do sul do rio Guadiana, incluindo localidades como Vila Real de Santo Antônio. Delimitações marítimas, que mais importa aqui. Além das fronteiras terrestres, o tratado também abordava as fronteiras marítimas entre Portugal e Castela, com ênfase na demarcação das zonas de exploração marítima e de pesca, e garantia a posse das terras descobertas, ao sul das Ilhas Canárias para os portugueses e ao norte para os espanhóis, o que dessa forma concedeu aos portugueses o monopólio marítimo das rotas para as Índias. O objetivo desse Tratado de Toledo, como podemos observar, não delimitava ainda um cenário naval e limites para o Novo Mundo, visava estabelecer limites claros e precisos entre Portugal e Castela, confiante para uma maior estabilidade das relações entre os dois reinos ibéricos durante a Idade Média. A Bula Interquetera de 1493 foi uma bula papal privativa pelo Papa Alexandre VI em 1493. Ela desempenhou um papel fundamental na divisão das áreas de influência entre Portugal e Castela durante aí sim a era naval, né, dos descobrimentos. Os principais aspectos dessa bula: a divisão das terras a descobrir. A bula estabeleceu uma linha imaginária de norte a sul, a 100 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde. As terras a oeste dessa linha seriam concedidas a Castela, enquanto as terras a leste ficariam para Portugal. Havia também outro aspecto, o direito de descoberta e colonização. A bula concedida aos reinos de Portugal e Castela concedia a eles o direito exclusivo de explorar, colonizar e comercializar nas terras que lhe foram atribuídas e futuramente descobertas ou encontradas. Com isso também ocorreu que a exclusão de outros países. A bula Interquetera negava a outras nações europeias, como Inglaterra, França, Holanda, o direito de colonizar as áreas protegidas para Portugal e Castela, tentando assim evitar conflitos entre as potências coloniais emergentes. Gerou um impacto significativo na colonização das Américas, influenciando as esferas de influência do Império Português e de Castela nas regiões recém-descobertas. Ela também revela a importância da autoridade papal na divisão dessas terras durante a expansão europeia do Novo Mundo. Porém, contribuiu para uma série de disputas entre Portugal e Espanha ou Castela, pois os limites definidos não eram precisos o suficiente para evitar conflitos futuros. Isso levou a posteriores conflitos para ajustar essas linhas de demarcação, culminando assim no famoso Tratado de Tordesilhas de 1494. Em 7 de junho de 94, foi um acordo celebrado entre Portugal também e Castela com a mediação da Igreja novamente, para resolver disputas nas áreas de influência da colonização do Novo Mundo. Bom, a divisão aí nessas novas áreas de influência, o tratado estabelece uma linha maior de demarcação a cerca de 370 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde. As terras a oeste dessa linha ficariam sob a jurisdição de Castela, enquanto que as terras a leste seriam para Portugal, aí já resguardadas as terras que hoje nós denominamos de Brasil. Também reitera a exclusão de outras potências, como o tratado visava principalmente evitar conflitos entre Portugal e Castela, mas também excluía as outras regiões europeias. Daí, por exemplo, uma curiosidade que a Inglaterra lança a mão dos corsários, né, para tentar interceptar navios abarrotados de ouro, os navios espanhóis vindo do Caribe.
Um ponto também que é determinante é a flexibilidade da linha de demarcação. A linha de demarcação estabelecida pelo tratado não era muito definitiva e precisava ser ajustada à medida que novas terras fossem descobertas. Isso resultou em disputa em processos posteriores entre Portugal e Espanha sobre a extensão das áreas reivindicadas. Isso também explica porque o Brasil avançou tanto sobre a suposta área que seria da Espanha. As consequências históricas do Tratado de Tordesilhas, teve um impacto duradouro na história das Américas. Ela influenciou a forma como Portugal e Espanha vão explorar e colonizar essas regiões recém-descobertas, moldando também as culturas e sociedades das nações latino-americanas. Embora o tratado tenha tido uma importância histórica, a sua implementação prática foi motivada especialmente devido à falta de conhecimento preciso sobre a geografia do Novo Mundo na época. Afinal, estavam ainda descobrindo aquele mundo. Isso resultou em disputas constantes, Bom, tópico 8, as consequências da expansão marítima. Conquistas e colonização. Os impérios coloniais europeus foram alcançados com Portugal e Espanha, liderando a conquista e a colonização dos vastos territórios do mundo. A exploração de recursos naturais como ouro, prata, especiarias e recursos agrícolas enriqueceram essas potências europeias, ainda na mentalidade do capitalismo comercial ou do mercantilismo. O intercâmbio colombiano, ou seja, os efeitos práticos sobre essa colonização. As trocas comerciais entre o Novo Mundo e o Velho Mundo tiveram um impacto profundo, tanto nas culturas quanto no ecossistema do território. A troca de alimentos, animais, geraram doenças, ficaram conhecidos também como Columbia Exchange. Esse fenômeno se iniciou com a chegada de Cristóvão Colombo à América e teve outras consequências além das trocas comerciais. No aspecto biológico e essencial, as viagens realizadas após o feito de Colombo afetaram significativamente hábitos de alimentos, produção agrícola, utilização de espaço geográfico e, em essencial, a saúde dos nativos. Em conclusão, as grandes navegações do século XV tiveram profundas consequências para as Américas, África e Ásia, e seu impacto continua a ser sentido até os dias atuais. Na América, a colonização evoluiu em uma devastação, em total declínio dos indígenas devido às doenças, o intercâmbio colombiano, e constante exploração por mais de 400 anos. Muitas culturas conhecidas e conhecimentos indígenas foram perdidos ali, mas alguns persistem até hoje na sua identidade, na resistência cultural. A estrutura do poder colonial também geraram desigualdades sociais que persistem em muitas regiões na América Latina e Sul. Na África, o tráfico de escravos teve um impacto duradouro, deixando um legado de cicatrizes históricas e sociais que ainda são sentidos em termos de desigualdades raciais e problemas socioeconômicos em várias partes do continente africano. Além disso, a captura e transporte de africanos para as Américas resultaram na perda de cultura de identidades para muitos desses povos, mas também influenciaram a cultura afrodescendente em diásporas africanas com as tradições, música, religiões africanas sobrevivendo e se adaptando, Daí nós temos o jazz, o blues, entre outros, até o próprio rock and roll e o samba, A Ásia, o impacto das rotas comerciais nessa região levou até uma concorrência europeia pelas rotas comerciais, e a busca por especiarias levaram a uma reconfiguração das redes comerciais na Ásia, principalmente sobre a rota do sul do Atlântico. Embora a influência direta europeia tenha diminuído, essas mudanças moldaram as bases do comércio global contemporâneo. A expansão ultramarina, enfim, nas grandes navegações do século XV, trouxe consigo um significativo e duradouro atraso comercial, social e cultural sobre as Américas, a África e a Ásia. Esses impactos são até hoje sentidos, pois a exploração desenfreada, tráfico de escravos, destruição cultural, disseminação de doenças e a dominação política deixaram um legado de desigualdades, opressão e desafios socioeconômicos que ainda reverberam nessa sociedade. Aqui encerramos esse forte abraço e força nos estudos.